Este é o JC para ouvir análise. Vamos falar sobre esse caso aí da Prefeitura do Recife, com a Polícia Civil do Estado, essa confusão que está aí tomando conta do noticiário desde o fim de semana, desde o domingo, que isso vem circulando e sendo comentado com vídeos indignados, gente indignada, reclamando o tempo todo. Gente, é o seguinte, vamos lá. Primeiro vamos para o que foi que aconteceu. Primeiro, para fazer um resumo bem rápido aqui do que foi que aconteceu. Aconteceu que a Polícia Civil estava fazendo uma investigação, recebeu uma denúncia anônima e essa denúncia era bem detalhada, tá? Atente para esse ponto, preste atenção nesse ponto. Era uma denúncia bastante detalhada, muito bem detalhada, sobre a atuação, que seria uma atuação de corrupção, de um secretário de governo, do governo João Campos, da gestão João Campos na Prefeitura do Recife, e que esse secretário, ele seria o responsável, um tipo de operador de corrupção, tipo de operador de propina. É isso que a denúncia diz. A denúncia diz que ele seria um tipo de operador de propina. Eu estou dizendo, estou lembrando sempre, uma bem detalhada, falando de um veículo que era utilizado. Qual era esse veículo que era utilizado? Falando que esse veículo estacionava em estacionamentos, diz quais são os estacionamentos, diz qual era o percentual que seria cobrado por esse secretário e irmão dele, que também participaria. Tá tudo lá bem detalhadinho, percentuais, qual é o percentual para cada tipo de operação que era feita e tudo, então bem detalhado. A partir daí a Polícia Civil iniciou uma investigação. Essa investigação incluiu campana, o que é campana, gente? Campana é quando você está ali, os policiais eles ficam seguindo mesmo o alvo. Vocês têm um alvo e eles ficam seguindo para ver se vai ter flagrante de alguma coisa, se vai flagrar alguma coisa. E ele segue durante um tempo ali, fica fazendo vigília, né? Fica vigiando ali, faz essa campana. Campana é a palavra que se usa para isso. E aí, na investigação, no meio dessa campana, eles colocaram, para facilitar a campana, eles colocaram um rastreador no carro. Colocaram um rastreador no veículo para poder identificar a localização do veículo sempre. E continuaram essa investigação por cerca de 2, 3 meses, menos de 3 meses, e não, segundo a investigação, segundo o que foi dito, não encontraram nada, encerraram o assunto, arquivaram o assunto, não falaram mais nessa denúncia. Ok. Passou-se, isso foi até outubro, quando foi agora, nessa semana, surgiu uma reportagem muito bem elaborada, falando em espionagem, arapongagem, expressões bem pesadas, inclusive, fazendo acusações sérias contra a Polícia Civil. A Polícia Civil que estava ali investigando, fazendo uma investigação, e você acusar de espionagem é algo sério, espionagem é crime, tá? Então você acusar de espionagem é algo muito sério, de arapongagem, tentando ali popularizar o termo para poder dizer que era uma coisa baixa e tudo, é algo pesado. E dizer que isso tem fins políticos, que a investigação teria fins políticos. É pesado também porque você acaba prejudicando ali toda um grupo ali de policiais civis, toda a instituição da Polícia Civil, que está ali sendo acusada de trabalhar politicamente, de atuar politicamente. Ok, beleza. Aí, vamos lá. Qual é o grande questionamento? Questionamento jurídico. É que isso não poderia ser feito num Estado democrático de direito. Vamos lá. O Estado democrático de direito, ele garante liberdades individuais. Garante. Mas ele não libera para crime, para cometimento de crime. E ele não impede investigações. Então você tem um Estado democrático de direito, maravilha, ótimo, mas você precisa ter investigação. Até para você descobrir se tem corrupção, se tem alguma coisa. Nada foi encontrado e nada foi denunciado. Não foi aberto, não foi denunciado nada, não houve, além da denúncia anônima,
Toda denúncia anônima é o seguinte, gente. Denúncia anônima, quando você recebe, você antes até de abrir um inquérito, porque aí você vai expor a pessoa, antes de abrir um inquérito, você faz uma investigação preliminar. Essa investigação preliminar, todo mundo já pode ter passado por uma investigação preliminar e nunca soube, e não sabe. Porque não é oficializado, é normal isso, é natural isso, é do procedimento policial, você fazer uma investigação preliminar. Por quê? Porque se você abre logo o inquérito, imagina, chega uma denúncia anônima, eu abro logo o inquérito contra o secretário do prefeito João Campos. Eu estou expondo o secretário. Eu já expus o secretário. Vai ter muita gente que vai julgar o secretário antes mesmo de ter qualquer tipo de investigação. Vai ter gente julgando ele já, dizendo que ele é de alguma forma culpado ou inocente, independente de você ter alguma investigação. Então a investigação preliminar ela acontece por conta disso. É preciso haver uma investigação, é até uma proteção. Você fazer uma investigação preliminar para ter certeza de que tem alguma coisa ou de que não tem nada, antes de expor a pessoa que foi alvo de uma denúncia anônima, é até uma segurança. E aí você precisa fazer essa investigação preliminar, ok? Beleza. Aí dizem que não, tudo bem, ok, mas aí o problema todo está no rastreador. Vamos lá. O rastreador, ele é utilizado e ele é aceito quando existe campana. Lembra que eu falei lá no início? Campana? E ele é permitido também se você tiver um detalhamento da denúncia. Se for uma denúncia somente de fulano é ladrão, Beltrano roubou, não. Mas se tem um detalhamento, tem dizendo qual é o carro, tem dizendo o percentual, como é que a operação seria feita, se fosse verdade, tudo. Se tem tudo isso, se você tem realmente tudo isso, então, gente, você tem o detalhamento que a lei pede para que possa haver esse tipo de monitoramento. Estava bem detalhado lá. E tem jurisprudência do STF, tem jurisprudência do STJ, inclusive. No STJ você tem decisão do STJ, você tem jurisprudência gerada pelo STF, liberando como? Diz que se você está ali, se você não entrou no carro, os policiais não entraram no carro, eles não invadiram o carro, eles não entraram na casa, eles não levantaram o sigilo telefônico, não derrubaram o sigilo telefônico, não derrubaram o sigilo bancário, nada. Eles apenas estavam seguindo o carro. E para melhor seguir o carro, eles utilizam um dispositivo que é um dispositivo para fazer um rastreamento. Esse dispositivo de rastreamento, ele já é liberado em jurisprudência, já tem decisão sobre isso. No STF e no STJ, você já tem decisão sobre isso, liberando, porque você entende que se o rastreamento ele é feito dentro da ideia de uma campana, que é apenas você observar, você está só observando, está só olhando, está só monitorando, não tem problema nenhum. Você não está invadindo o espaço íntimo de ninguém. A pessoa está na rua, está circulando pela rua e você sabe onde é que ele está, porque você tem uma denúncia anônima e você está fazendo uma investigação preliminar. Então é totalmente justificado. Juridicamente está justificado. Aí você vai para outra esfera, que é a esfera política, que essa é a esfera que interessa a essas pessoas. A esfera que está interessando hoje a essas pessoas, tanto as que acusam como as que são acusadas, de um lado e do outro, o tempo todo, governo e prefeitura, é a esfera política. Está todo mundo querendo tentar sair como vitorioso na narrativa do eu sou honesto e a outra, o meu adversário, a minha adversária é desonesta. É essa a intenção. E isso é muito ruim para Pernambuco. É uma pena, é lamentável que a discussão política desse estado esteja exatamente ainda no mês de janeiro, não chegamos nem em fevereiro ainda, e já está nesse clima. Nos últimos meses nós tivemos, de um lado para o outro, foi CPI de publicidade, concurso público que teria sido fraudado, já teve, e depois se voltou atrás, já teve empresa de ônibus, se fiscalizou, se não fiscalizou, e agora essa questão da investigação em cima de um secretário do município. Gente, isso tem
É claro, lógico, precisa investigar. Tudo que chegar de informação, de corrupção, de tudo precisa ser investigado. Isso é uma prioridade. Mas Pernambuco merece e precisa de algo além disso. Se a campanha for simplesmente baseada em apontar o dedo e tentar decidir quem é menos corrupto de que lado, o meu adversário é mais corrupto do que eu, Pernambuco ganha o que com isso? Essa é a pergunta que fica, e a pergunta que tem que ficar para todo mundo. O que é que o estado de Pernambuco ganha com dois grupos políticos se atacando o tempo todo pelas redes sociais, pela imprensa? Ganha o quê? Nada. Essa é a resposta.